Você já viveu aquela cena estranha onde tudo parece absurdamente familiar, mesmo que racionalmente você saiba que nunca passou por aquilo antes? A sensação de déjà vu é uma das mais misteriosas experiências humanas e também uma das mais fascinantes. É como se o tempo desse um nó, como se estivéssemos revivendo algo que nunca aconteceu. Mas por que isso acontece? O que faz o nosso cérebro trapacear dessa maneira, nos fazendo acreditar que já vimos ou vivemos algo que está ocorrendo pela primeira vez? Neste vídeo, vamos explorar a fundo os mistérios do déjà vu. Desde as explicações científicas, mais aceitas até teorias que envolvem sonhos, memória, falhas cerebrais e até realidades paralelas. Prepare-se para uma viagem pela mente humana que vai mexer com a sua percepção da realidade. O que é o déjà vu e por que ele é tão comum? A expressão déjà vu vem do francês e significa literalmente já visto. É uma experiência breve e intensa de familiaridade com algo que, ao mesmo tempo, sabemos que é novo. Essa contradição é o que torna o fenômeno tão desconcertante. Você entra em um lugar novo, conversa com alguém pela primeira vez, ou simplesmente está realizando uma tarefa cotidiana e, de repente, sente como se aquilo tudo já tivesse acontecido. Mas não há qualquer explicação lógica. É como se uma lembrança surgisse do nada e desaparecesse tão rápido quanto veio. Segundo estudos, cerca de 60% a 80% das pessoas afirmam já ter sentido um déjà vu ao menos uma vez na vida. É mais comum em pessoas entre 15 e 25 anos, o que sugere que ele pode estar relacionado a uma fase mais ativa e sensível do cérebro. Mas o que exatamente está por trás dessa sensação? Muitos cientistas acreditam que o déjà vu é o resultado de uma espécie de curto-circuito no sistema de memória do cérebro. É como se, por uma fração de segundo, o cérebro armazenasse uma nova experiência diretamente na parte do cérebro que lida com memórias antigas, gerando assim a impressão de que aquilo já aconteceu antes. Mas isso é só o começo das muitas teorias existentes. A teoria da memória duplicada. Um erro de processamento cerebral. Uma das teorias mais populares no meio científico é a da memória duplicada. De acordo com essa hipótese, o déjà vu acontece quando uma nova informação é processada simultaneamente por duas vias diferentes no cérebro, especialmente entre o hipocampo e o córtex temporal medial, áreas fundamentais para o armazenamento e recuperação de memórias. Imagine o cérebro como um computador. Em vez de salvar um arquivo novo numa pasta separada, ele acidentalmente salva esse arquivo em uma pasta antiga. O resultado? O cérebro interpreta a nova informação como se fosse uma lembrança. É como se durante um segundo ele dissesse: "Ei, eu já vi isso antes", quando, na verdade, ele acabou de ver. Esse erro de processamento pode acontecer por causa de um ligeiro atraso entre as vias neurais. Um sinal visual, por exemplo, pode ser processado por um hemisfério do cérebro milésimos de segundo antes do outro, criando uma ilusão de repetição. O curioso é que o déjà vu é mais comum em pessoas com boa memória e que estão mais descansadas, o que pode parecer contraditório, já que associamos falhas mentais ao cansaço. Mas, na verdade, isso indica que cérebros mais ativos são mais propensos a esse tipo de glitch. Déjà vu e os sonhos. Estariam nossas memórias dormindo? Outra explicação possível, e igualmente fascinante, envolve os sonhos esquecidos. Sabe quando você acorda e sente que sonhou com algo, mas não consegue lembrar de forma clara? A teoria dos sonhos perdidos diz que muitos déjà vus podem ser ecos desses sonhos armazenados no subconsciente. Imagine que você sonha com uma situação banal, como conversar com um estranho em uma cafeteria. Meses depois, ao viver algo parecido, na vida real, seu cérebro pode ativar aquela memória subconsciente, criando a sensação de familiaridade. O mais assustador é que, nesse caso, o déjà vu seria não de uma experiência passada, mas de algo vivido em um estado de sonho. Além disso, algumas pessoas acreditam que o déjà vu está relacionado à intuição, ou até a premonições. A ciência ainda não comprova essas ideias, mas há relatos de pessoas que dizem ter visto cenas em sonhos
que mais tarde aconteceram exatamente como foram previstas. A linha entre coincidência e algo mais profundo pode ser muito tênue. O cérebro humano ainda esconde segredos que a ciência apenas começou a explorar. Realidades paralelas e viagens no tempo. Teorias. Além da ciência, agora, vamos para um território mais especulativo, mas que também encanta: as realidades paralelas. Alguns teóricos e até físicos da área da mecânica quântica acreditam que o déjà vu pode ser um indício de que existem múltiplas versões da realidade e que, em raros momentos, essas versões se cruzam. Segundo essa linha de pensamento, o déjà vu seria como uma interferência entre duas dimensões, a nossa e uma paralela. Nessa outra realidade, você já teria vivido aquele momento, e agora, por algum motivo inexplicável, seu cérebro acessa brevemente essa informação. Há ainda teorias ligadas a viagens no tempo. Embora sejam tratadas como ficção científica, algumas hipóteses sugerem que nosso cérebro pode de alguma forma ter breves saltos temporais ou captar eventos futuros por meio de um processo ainda desconhecido. Embora não existam provas concretas, é fato que o déjà vu provoca questionamentos profundos sobre o tempo, a memória e a natureza da realidade. Essas ideias podem não ter base científica sólida, mas são importantes porque mostram o quanto o déjà vu mexe com nossa imaginação. Ele nos faz perceber que há muito mais perguntas do que respostas sobre a mente humana. O que a neurociência moderna está descobrindo-a. Neurociência está avançando rapidamente, e os estudos sobre o déjà vu não ficaram para trás. Através de exames como ressonância magnética funcional, fMRI, e eletroencefalografia, cientistas têm observado que o fenômeno ativa áreas específicas do cérebro, especialmente o córtex entorrinal, o lobo temporal e o hipocampo. Essas regiões são responsáveis por identificar padrões e formar memórias. O déjà vu pode ocorrer quando o cérebro reconhece um padrão muito similar ao de uma memória antiga, mesmo que o evento atual seja completamente novo. Ou seja, não é que você já viveu aquilo, é que o cérebro achou parecido o suficiente para acionar o arquivo da memória. Além disso, pessoas com epilepsia do lobo temporal costumam relatar experiências de déjà vu antes de uma crise. Isso levou os cientistas a estudarem mais a fundo essa área do cérebro. Curiosamente, em testes laboratoriais, é possível induzir uma sensação semelhante ao déjà vu, estimulando essa região com eletrodos. Isso reforça a teoria de que o fenômeno é neurológico, um tipo de falha breve, mas impactante. A ciência ainda está longe de dar uma resposta definitiva, mas o que já sabemos é que o déjà vu é sim uma experiência real e neurologicamente complexa. Não é misticismo, é o cérebro fazendo algo surpreendente, mesmo quando erra. O déjà vu é um daqueles fenômenos que misturam ciência, psicologia e mistério. Embora os avanços da neurociência estejam nos ajudando a entender melhor como funciona essa sensação, ainda há muito a ser explorado. Pode ser um erro de processamento, um reflexo de um sonho esquecido, ou até, quem sabe, é um vislumbre de uma outra realidade. O fato é que essa sensação tão breve, mas tão impactante, nos lembra o quanto o cérebro humano ainda guarda segredos. O déjà vu pode ser apenas um erro, mas é um erro que nos conecta com as maiores questões da existência: o tempo, a memória e a realidade. E você? Já teve um déjà vu que te deixou com a sensação de que algo maior está acontecendo? Deixe nos comentários a sua experiência e vamos continuar juntos explorando os enigmas da mente humana.